Olá, começamos agora mais um Hora da Saúde, o programa que é uma produção do Hospital de Amor que leva até você na sua casa em todo o país informação de qualidade sobre saúde. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, mais de 1.600.000 casos de dengue foram registrados nas Américas apenas nos primeiros 5 meses de 2020. Desses casos, 65% foram em brasileiros. A doença é responsável por cerca de 20 mil mortes anuais em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E é sobre isso que nós iremos falar hoje. Para me ajudar a falar melhor sobre esse assunto, nada melhor do que ele, Dr. Marcelo Gobo Júnior. Oi, doutor Marcelo. Olá, Gláucia. Bem-vindo em mais esse programa. É sempre um prazer, Gláucia. Gente, a doença que é viral, é transmitida por meio do mosquito Aedes aegypti, teve uma queda em comparação com 2019, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Mas o órgão alerta para uma possível subnotificação em decorrência da pandemia de Covid-19. Exatamente, Gláucia. O vírus da dengue possui 4 variações e todos os tipos causam os mesmos sintomas. Em casos de um segundo ou terceiro episódio da dengue, há risco aumentado das formas mais graves da doença, como a dengue hemorrágica e síndrome do choque da dengue. Tem muito assunto para a gente falar sobre dengue. Tem bastante assunto. Vamos sentar para a gente conversar mais sobre esse assunto? Marcelo, a dengue continua, ela ainda existe. Ela ainda existe, é um problema grave de saúde pública. A gente não pode negligenciar a dengue em decorrência da pandemia do Covid-19, por exemplo. É muito importante ressaltar isso. Para a gente começar esse programa, começar esse bloco, eu queria que você falasse sobre os principais sintomas da dengue. Até por conta dessa pandemia, muita gente acabou esquecendo os sintomas da dengue, né? Associando tudo ao Covid e tal. Vamos relembrar? Sim, é muito importante a gente se lembrar disso. A gente precisa entender que provavelmente os dados da dengue em relação aos últimos anos envolvem uma subnotificação, que a gente está muito voltado para o Covid e a dengue depende de uma notificação compulsória. E aí a gente precisa lembrar que é uma doença febril. O principal sintoma da dengue é febre. A gente considera um caso suspeito de dengue com febre mais 2 sintomas. Quais são esses 2 sintomas? Pode ser dor de cabeça, dor nas articulações, dor atrás dos olhos, dor abdominal, náuseas, vômitos e cefaleia, dor de cabeça. São os principais sintomas. Então, febre mais 2 sintomas. Entende-se febre a partir de quanto? A partir de 37,8 graus. A gente tem febre. Na dengue, a gente costuma ter febre alta, mas não quer dizer que eu possa ter um caso com uma febre mais baixa. Então, febre da dengue, a gente costuma falar a partir de 38, 39 graus, que é uma febre alta. Marcelo, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, é possível diferenciar a febre do Covid ou não? Isso só com o exame? Na verdade, a gente faz o diagnóstico clínico e pela história, né? Enquanto a Covid-19 vai caminhar muito mais parecida com uma gripe, então a febre ela é mais baixa, eu vou ter tosse, falta de ar, dor de garganta, o nariz escorrendo, a dengue vai ter um outro quadro, que é a mialgia, que é a dor no corpo, essa febre alta, prostração, perda de apetite, dor abdominal, náuseas e vômitos, dor nas articulações, né? Que é um quadro muito distinto de um do outro. Certo. Marcelo, você falou do diagnóstico, mas como é o tratamento para a dengue? A dengue é uma doença viral. A maior parte das doenças virais não tem um tratamento específico, né? Como que isso funciona? Boa parte do que a gente entende como sendo a dengue, que são esses sintomas, não é causado pela ação direta do vírus. Ou seja, não é o vírus da dengue que causa. É o nosso corpo combatendo o vírus da dengue que vai gerar esses sintomas. E nesse combate, a gente acaba sentindo os efeitos dele como sendo a manifestação clínica da dengue. Ela tem um jeito bem peculiar de agir no organismo, então. Sim. E aí o que eu preciso me atentar? A esses fenômenos e agir no tempo certo, garantindo com que meu corpo tenha condições de combater o próprio vírus. Então, eu não tenho um remédio que mate o vírus da dengue. Eu não tenho uma medicação que cure a dengue. Eu tenho como dar suporte para o meu corpo para que ele enfrente melhor esses sintomas. É assim que é o tratamento, a gente dá suporte. Então a gente diminui a dor de cabeça, a gente diminui a febre, a gente favorece o sistema imunológico chegar onde ele precisa chegar para combater o vírus e diminui os danos que esse combate ao vírus causa como forma de sintoma, né? Então o tratamento ele é sintomático e não curativo em relação ao vírus, né? Não tem nada que eu faça que mate o vírus. Certo. Marcelo, a gente falou sobre a Covid-19, né? Sobre a semelhança, mas a dengue também pode ser confundida com outras doenças? Sim, as principais doenças que mimetizam dengue, né, que parecem com a dengue, são outras doenças que são transmitidas pelo mesmo mosquito, que é o Aedes aegypti.
que a gente chama de arboviroses. As principais são a Zika e a chikungunya, que recentemente também tiveram surtos aqui no Brasil, desde 2014, que a gente tem Zika e chikungunya com maior aumento do número de casos. Sim. E que continua muito prevalente aqui no Brasil. Qual a diferença? Como que a gente pode falar sobre a diferença básica entre chikungunya, Zika e dengue? A primeira diferença é que são vírus diferentes. Sim. Apesar deles serem da mesma família, são vírus distintos. Eles têm uma diferença maior clínica quando a gente vai separar o que cada um causa. Então, clinicamente, qual que é a diferença? A dengue é um quadro mais arrastado e com mais repercussões sistêmicas. O Zika, ele causa uma febre, causa uma prostração também. O principal sintoma é dor atrás dos olhos e vermelhidão e um racho cutâneo, que é isso, um monte de bolinhas, assim, de manifestações exantemáticas. Isso é a cara do Zika vírus. Ele tem um período de incubação menor, a duração dos sintomas são mais brandos, é uma doença mais benigna, né? A principal complicação do Zika vírus vai acontecer na gestante, por conta do risco de microcefalia para a criança, e ao longo do tempo a gente tem um fenômeno que pode causar algumas doenças neurológicas, em decorrência dessa ativação do sistema imunológico. Já na chikungunya, o principal alvo da doença são as articulações. O termo chikungunya quer dizer aqueles que se dobram, né? Causa uma dor abdominal muito importante e uma dor articular muito importante. Então a pessoa anda enrijecida, assim, prostrada, e é uma doença que é bem mais arrastada do que a dengue, né? Mas no começo, no pródromo da doença, que é o período antes de ter o adoecimento em si, e no começo dos sintomas, é bastante difícil diferenciar. Por isso a gente notifica todo caso suspeito. E aí a gente vai descobrir que foi dengue pelo exame que a gente coleta depois do 7º dia. Então já passou o período maior dos sintomas, então a gente vai saber que foi dengue, né? Ou que foi Zika, ou que foi chikungunya. Marcelo, e ao longo do tempo, ao longo dos anos, a dengue vai se tornando cada vez mais um problema de saúde pública. Sim, no Brasil é comum a gente ter dengue, é uma doença endêmica do Brasil. O que é isso? A gente tem dengue o ano todo, não só nos meses da época das chuvas, mas como a gente aumenta muito as chuvas no período de dezembro até março, a gente tem um surto de dengue muito prevalente nessa época por conta do ciclo de vida do mosquito. Então a gente aumenta, favorece a proliferação do Aedes, e aí com isso a gente tem mais casos, porque ele é o vetor da doença, é ele quem transmite a dengue. Eu não consigo pegar a dengue de outra forma que não seja através da picada de um mosquito infectado. E é uma questão também de saneamento público, saneamento básico, né? Sim. Uma questão de comportamento também. É importante que a população tenha consciência disso, né? Que é possível prevenir. Sim, o jeito mais fácil de prevenir a doença é através do combate ao vetor. Então, eu preciso diminuir os locais de criação do mosquito, diminuir onde eu junto água parada, por exemplo. Antigamente a gente falava que precisava ser água limpa e parada. Hoje a gente já sabe que o Aedes é capaz de se reproduzir em qualquer local que tenha água parada, não precisa ser uma água limpa. Então, nos vasos de plantas, pneus, restos de lixo, eu preciso ter um ambiente limpo, que não junte água, para que o Aedes não se reproduza. Mas o mosquito ele é tão bem adaptado à população urbana que qualquer poça de água é capaz de juntar. E é muito rápido a proliferação. A proliferação. É muito rápido a proliferação do Aedes, e o ovo ele fica numa espécie de crisálida, então ele consegue garantir um período em que eu não tenho chuva, não tenho água, mas o ovo está ali. A hora que tem a época das chuvas, ele hidrata, e aí eu consigo eclodir a larva do mosquito e garantir a replicação. Então, é muito difícil você pensar em controle da dengue sem controle do vetor. E aí a gente precisa de ajuda da população, né? Vasos de planta, qualquer poça de água que consiga juntar minimamente uma quantidade viável vai ser criatório para o mosquito. Piscina, caixa d'água, eu preciso ter esse cuidado. E nessa época do ano, essa preocupação tem que ser redobrada, esse cuidado tem que ser redobrado. Sim, porque juntamente com a pandemia, a infecção pelo Covid, a gente continua tendo os casos de dengue e continua sendo grave. Dengue é uma doença, como a gente já comentou, que é imunomediada. Os tipos de dengue, né, dos vírus da dengue,
Eles são 4, mas a forma da doença ela pode variar desde uma doença branda, por si só, ela já causa bastante repercussão sistêmica, né? Então tem muitos sintomas, mas eu posso ter quadros graves, né, que levam ao óbito. Então a frequência de óbito ela por si só é baixa em números absolutos, mas quando a gente vai ver nas épocas de epidemia, como o número de casos aumenta muito, o número de mortes também aumenta muito. Marcelo, nesse momento de pandemia, a dengue fica ainda mais preocupante caso uma pessoa com Covid contrai a dengue? A gente vai estar sobrepondo duas doenças que são virais e que são importantes dentro do ciclo de defesa do organismo contra vírus, né, que mobilizam muito e que são inflamatórias agudamente. Então, uma coisa torna a outra mais grave. A dengue é uma doença inflamatória e é uma doença imunomediada. E por ser imunomediada, quanto mais eu ativo o sistema imune, mais grave é o meu quadro. É por isso que quando eu tenho dengue por uma segunda vez, é mais grave do que da primeira vez. Porque eu já tornei o meu corpo ávido e pronto para poder combater esse vírus. Doenças imunomediadas têm esse padrão, em que eu vou ter esse segundo quadro um pouco pior do que o primeiro, pela intensidade com que o meu corpo combate o vírus. Então, nesse momento, ela é ainda mais perigosa. Sim, eu tenho que ficar atento, né? Ficar atento aos principais riscos da dengue, que são os riscos de sangramento. Então, a dengue tem toda uma história natural, que vai acontecer de acordo com um dia de sintoma. Então, para cada dia de sintoma, eu tenho complicações que eu imagino que podem acontecer e eu tenho que me precaver. E aí, para isso, o principal mecanismo é a hidratação, mas uma hidratação controlada, de acordo com o volume específico para cada peso, para cada plano de hidratação que a gente faz. Por que essa hidratação tem que ser controlada, Marcelo? Porque como a dengue tem esse processo de imunomediação, acontece uma coisa que chama aumento da permeabilidade capilar. Então, na periferia dos nossos órgãos, a gente aumenta a permeabilidade dos vasos e com isso o líquido passa com mais facilidade. E aí, se eu coloco uma ingesta hídrica muito alta, aumento muito o volume dentro dos vasos, esse líquido ele passa, porque os vasos ficaram mais frágeis, né? Tem uma fragilidade capilar e um aumento da permeabilidade. E aí eu começo a juntar líquido em locais que eu não deveria juntar, como por exemplo as nossas cavidades, sejam abdominais, sejam na cavidade torácica, e aí eu começo a ter derrame na cavidade abdominal, que é a ascite, derrame na cavidade torácica, que é o edema agudo de pulmão, edema pleural. Então a gente sempre ouve falar que em caso de dengue é importante beber bastante água, mas até essa água ela tem que ser dosada, tem que ser de acordo com a orientação médica. Sim, a gente faz uma conta para poder ver qual que é o mínimo de ingesta e qual que é o máximo. Então a gente faz uma variação de acordo com o plano de hidratação. Então para cada grau... Isso só para água? A gente fala que tem um mínimo de água e outros líquidos. Eu te cortei, você estava falando mais para cada, desculpa. Para cada faixa etária e para cada faixa de peso, a gente tem um valor de líquido que a gente recomenda. Certo. Esse é o Hora da Saúde, hoje nós estamos falando sobre dengue. Marcelo, a gente vai para um rápido intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta e a gente continua esse assunto. O Dr. Marcelo continua com a gente e você também. Fica aí, daqui a pouquinho estamos de volta.